Então, vou trazer aqui uma primeira ferramenta para a gente entender naquele processo de levar para casa, não ficar só em conhecimento, habilidades e atitudes, e criar algum índice de escala que a gente consiga medir. Então, aqui é a taxonomia de Bloom, ela é usada para criar objetivos de aprendizagem. Então, eu vou criar uma disciplina e eu tenho níveis diferentes de objetivo de aprendizagem. Eu tenho um nível aqui, por exemplo, de lembrar, né? Então, o que é o nível lembrar? Vamos imaginar que eu quero que as pessoas lembrem quais são os princípios do direito administrativo que estão, acho que no artigo 37 da Constituição. Acho que é esse o artigo. Aí a pessoa vai dizer, Alfredo, esse é fácil, são legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Ótimo, beleza. Então você já alcançou esse primeiro nível aqui na taxonomia de Bloom. E aí o nível de compreender. A pessoa não compreender, ela tem que entender quais as características desse princípio da impessoalidade, qual é a relação dele com o princípio da publicidade, como eles se diferenciam, como eles se assemelham, como eles podem trabalhar juntos, né? E entender em detalhes isso. Não é simplesmente ela lembrar quais são, né? E aí a gente entra num outro nível, no nível de aplicar. Então, quando a pessoa consegue o aplicar, por exemplo, eu consigo perceber que um determinado edital de licitação ele não cumpriu o requisito, por exemplo, da publicidade. E aí eu vou pedir a impugnação daquele edital de forma correta por não ter cumprido aquele princípio. Tá bom? Esses primeiros níveis de conhecimento aqui, tem uma outra ferramenta que chama Web Deep of Knowledge, que é o conhecimento aprofundado. Esses dois primeiros é o primeiro nível de conhecimento aprofundado, tem 4 níveis. E aqui em cima a gente tem um nível realmente mais amplo, que chama de Extended Thinking, que é o nível de conhecimento mais aprofundado, onde você tem que buscar ele quando você vai trabalhar em cursos de grande qualidade. E o que é isso, Alfredo? Para ilustrar o que é isso, vou contar uma história. Acho que em 2010, eu estava chegando em Brasília, eu liguei para um amigo meu, e eu falei, eu estou chegando tal hora no aeroporto de Brasília, tem como você ir me pegar no aeroporto? Ele falou, não dá, porque eu estou fazendo uma petição para tirar a Lulu da cadeia. Aí eu falei, uau, e por que a Lulu foi presa, né? E a Lulu era a garçonete em um local que a gente jogava futebol. E eu falei, por que a Lulu foi presa? Ele falou, tráfico de entorpecentes. Ela morava num lugar bem pobre, né? Tava na rua e aí tava conversando com uma outra pessoa e chegou o traficante do local, conversa com a pessoa, ela não tem como não conversar com ele. A polícia avistou aquele traficante, o traficante colocou drogas na roupa da Lulu. Resumo da obra, Lulu foi presa por tráfico de drogas e o traficante conseguiu fugir da polícia naquele dia. E aí eu falei com esse meu amigo, falei, mas você nem criminalista é? Ele falou, pois é, mas eu estou fazendo aqui uma tese para tirar a Lulu, porque na lei X lá, ela não pode ter liberdade. E aí eu estou criando uma tese jurídica que isso é inconstitucional e eu vou tirar a Lulu da cadeia. Aí eu falei, e o fulano e Beltrano? Ele falou, não, o Daniel tá lá falando na delegacia com o delegado para entender o que aconteceu. O Carlos está entrevistando a adolescente que estava com ela para também dar mais base. E depois nós vamos nos reunir e passar a noite aqui até que saia uma peça que seja capaz de tirar a Lulu da cadeia. E aí eles fizeram uma peça e conseguiram tirar a Lulu da cadeia. E o Ministério Público e, óbvio, também o magistrado entendeu que aquele artigo, aquele dispositivo legal, ele era inconstitucional e conseguiram tirar a Lulu da cadeia, mesmo havendo uma lei dizendo que, nesse caso, ela não ia ter liberdade, tá? Mesmo havendo isso. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque ele consegue articular, argumentar num nível avançado de conhecimento. A maioria das pessoas que está nesse nível aqui de baixo, ele não consegue superar isso. Ele olha um artigo, um dispositivo jurídico e ele para. Então a maioria das pessoas, dos advogados com pouco conhecimento, eles conseguem fazer a petição que está na internet, trocar algumas coisas, usar muito um roteiro que alguém já deu, então ele está aqui nesse nível do aplicar. Só que o diferencial mesmo, o grande crescimento pessoal e profissional, ele está no analisar, no avaliar e no criar, tá? Então essa ferramenta de taxonomia de Bloom, ela vai definir objetivos de aprendizagem, tá?
E aí isso serve para quê? Para que eu crie a avaliação dentro de um processo de avaliação do meu curso superior. E o que eu consigo entender disso? É que se eu faço uma avaliação objetiva, dificilmente eu chego no nível do aplicar. Então, é possível chegar aqui? É possível, mas é muito raro. Tem que ser muito bom. Eu conheço poucos professores capazes de fazer questões que a gente chama de questões inteligentes, que são nesse nível de aplicar. Esses dois níveis aqui é fácil. Então, a avaliação objetiva, normalmente ele vai te levar até no nível de entender algo. E esse nível é muito raso. É o primeiro nível de conhecimento de web. Então, muito raso. Agora, se você vai trabalhar com trabalhos escritos, aí você consegue chegar lá no nível mais acima. E o que isso indica? Se você está fazendo um curso que você quer entregar alta qualidade, você necessariamente tem que fazer discussões entre professor e estudantes e você tem que fazer com que esses alunos produzam trabalhos escritos completos. Não simplesmente uma resposta curta, ok? Senão você não consegue levar para ele. E aí, vamos pensar um pouco aqui agora sobre eu entreguei um trabalho completo, né? Então, eu fiz aqui um parecer jurídico e entreguei para o meu professor. E agora, como é que ele avalia? Vamos usar uma outra ferramenta para avaliar. Antes de entrar nas ferramentas, vou contar uma história de Philippe Perrenot, uma pesquisa que ele fez em 1950. Basicamente, ele pegou um trabalho de um conjunto de alunos e entregou para o professor número 1 corrigir. E esse professor número 1 encontrou aqui notas boas, está vendo a carinha verde, notas medianas e notas ruins daquele conjunto de alunos. E aí o Philippe Perrenot estava fazendo uma pesquisa, ele pegou só as notas boas que o professor 1 encontrou e entregou para o professor 2. E o professor 2 encontrou naquele rol, que eram somente as notas boas que esse professor 1 tinha encontrado, sem saber disso, ele encontrou notas boas, medianas e ruins. E o Philippe Perrenot pegou essas notas medianas do primeiro professor e entregou para um terceiro. E as notas ruins entregou para um quarto. E esse quarto aqui encontrou notas boas, medianas e ruins. Olha só, a nota desse estudante aqui, que é boa, muito boa, ela depende de quem? Dos colegas, né? E isso acontece de forma mais comum do que vocês imaginam. Essa pesquisa foi feita na década de 50. Eu não estudei na década de 50, estudei muito depois disso numa excelente universidade, maravilhosa, de grande qualidade, que é a Universidade de Brasília. E eu tive um professor lá que ele falou o seguinte na primeira aula: olha só, pessoal, meu estilo de correção é assim, eu aplico a prova para vocês, eu leio todas as respostas da questão 1, e aí eu dou 10 para a melhor resposta. E em função desse 10, eu distribuo as notas dos outros. E aí eu faço isso para a pergunta 2, 3 e 4. O que ele fazia era exatamente isso aqui. A nota depende dos colegas, era uma correção comparativa entre o grupo. Só que qual é o problema disso? É que você não sabe se esse grupo atingiu algum objetivo que você tinha previamente estabelecido. Ou seja, se você está num grupo que todo mundo é ruim, aí a sua nota é boa. Agora, aquele mesmo trabalho no grupo de outras pessoas, a nota dele é ruim. Entende? Porque falta um objetivo. Então, vou apresentar a vocês uma outra ferramenta que chama Rubrics, onde você consegue entender qual é o teu objetivo, onde você quer que o estudante chegue, e aí você define esse objetivo aqui e você vai agora comparar aquele trabalho escrito do estudante com o teu padrão. Tá? E aí, como funciona esse Rubrics? Normalmente você tem vários critérios, eu coloquei aqui só o primeiro critério valendo, tá? Os outros são ilustrativos, então você tem um critério aqui e você tem critérios em linhas. E aí aqui em cada célula dessas você vai ter o nível de cada critério. Tá? E aí eu vou dizer que o trabalho do fulano de tal está no nível atende parcialmente para esse determinado critério. Está nesse outro nível do segundo critério, está no outro nível do terceiro critério. E isso aqui é muito bom, porque você sabe onde você quer chegar, onde você quer levar o teu estudante, o professor sabe onde ele quer que o estudante dele, o aluno, chegue. E isso ajuda o professor a ajudar os estudantes de forma melhor. Eu estudei numa instituição no Canadá que isso era comum, e é muito bacana, é muito legal você usar isso. Eu já tinha usado na versão de professor e depois usei como aluno, e é um espetáculo. Uma outra ferramenta que eu quero trazer para vocês é a seguinte: imagine que alguém entregou o teu trabalho e ele ficou aqui nesse nível 3, ou seja, ele tirou nota 7 de 10. Aquela pessoa foi aprovada, né?
Mas se ela tirou 7 de 10 e foi aprovada, significa que ela errou alguma coisa. Ela não alcançou os objetivos na sua integralidade, correto? Eu tirei 7 de 10, então não alcancei todos os meus objetivos. Mas como a gente faz para melhorar isso? Aí tem uma outra ferramenta que chama prática deliberada, que não foi criada para ensino, tá? A Rubrics é uma ferramenta para ensino, taxonomia de Bloom são ferramentas para ensino. A prática deliberada é uma ferramenta criada para entender como as pessoas se tornam excelentes em qualquer coisa. Então é um resultado de 30 anos de pesquisa buscando entender como você se torna excelente em esportes, em artes, em negócios, em alguma coisa. E o pessoal entendeu que o caminho da excelência é você pratica algo, testa os seus limites, primeiro você se prepara, né? Depois você pratica algo, testa os seus limites, com o acompanhamento de um professor, tá? Você recebe feedback desse professor da tua prática, e aí você pega esse feedback, internaliza ele, melhora você, né? E submete de novo para uma pessoa, para um outro professor. E esse guia de prática deliberada ele pode ser perfeitamente usado no ensino, apesar de que é feito raramente, mas existem instituições que usam. Então como é que eu uso isso, Alfredo? É o seguinte, ó, você vai entregar o trabalho para o professor vai te entregar um comentário formativo de grande qualidade, comparando com os objetivos que ele, professor, tinha estabelecido, e ele vai dizer, faltou isso, faltou aquilo, aqui você cometeu esse erro, você confundiu tal coisa, você cometeu isso, falta isso, 7 de 10. E aí você vai pegar esse feedback detalhado do teu professor, você vai estudar, vai melhorar e você vai ressubmeter aquele trabalho para avaliação do professor. Nesse momento você vai conseguir tirar 10 de 10, mas não é a nota, não é sobre a nota, é sobre conhecimentos, habilidades e atitudes. Você está internalizando, você está completando o teu superpoder de verdade, com a ajuda do teu professor. Então aqui é mais uma ferramenta que eu gosto muito de usar. Então essas ferramentas eu crio agora uma completude de um processo de ensino-aprendizagem. Primeiro, eu sei que objetivos e qual nível eu quero atingir. E aí eu sei como auferir se aquilo foi atingido com o Rubric. E eu uso a prática deliberada para que cada pessoa consiga alcançar aqueles objetivos. Pronto, fechou o meu processo de ensino-aprendizagem aplicado a qualquer curso.